Ao vivo com o Renato Feder, que é um dos nomes mais cotados para assumir o Ministério da Educação. Informação antecipada aqui na programação da CNN, assim que foi confirmada a saída do ex-ministro. Eu queria perguntar ao Feder como foi o encontro ontem com o presidente da República. Primeiro, agradecer a entrevista do senhor para a CNN e queria saber se o senhor foi convidado para ser o futuro ministro da Educação. Bom dia. Olá, muito bom dia. A conversa foi muito boa com o presidente, durou cerca de 1h30. Não houve convite, foi uma entrevista e uma conversa sobre o que a educação precisa fazer para a gente ter um país desenvolvido na área da educação. O presidente Jair Bolsonaro se mostrou muito preocupado, em colocar o Brasil num rumo que realmente leve os nossos jovens a ir bem, inclusive nos rankings internacionais, a termos jovens preparados para o mercado de trabalho, para uma vida plena. Então, esse foi o centro da conversa, como fazer para que a educação brasileira realmente desponte e alcance o seu potencial. E o que é que o senhor disse a ele? Qual é a sua visão a respeito disso? Eu faço essa pergunta porque os dois ex-ministros da gestão Bolsonaro ficaram muito concentrados ou despertaram mais atenção por razões ideológicas, a tal da guerra cultural. Então, desconstruir uma suposta construção do pensamento socialista nas escolas, desde as criancinhas até o ensino público universitário. A discussão ficou muito em torno dessa questão ideológica e muito pouco em torno da questão prática. Como é que o senhor vê essa questão na eventualidade de vir a assumir o cargo? Olha, eu conversei muito sobre o que está acontecendo aqui no Paraná, Então, no Paraná, as professoras e os professores realmente deram um show de educação na gestão, do governador Ratinho Júnior aqui no Paraná. A educação melhorou bastante com ações práticas que o mundo já realiza. Quando você vê o que acontece na Coreia do Sul, no Canadá, você tem um foco, usa a tecnologia para ajudar os professores. Por exemplo, a presença do aluno é um grande indicador internacional que deve ser usado. Então, o assunto é, o aluno está indo para a escola? Se não está, a escola precisa perceber isso rápido e entrar em contato com a família. O aluno está aprendendo? Então, esse é o assunto principal que o MEC tem que fazer. Como está o aprendizado do aluno? E o MEC também, lembrando que ele não tem alunos praticamente, nem professores. A maioria dos estudantes estão na educação básica, nas redes municipais e estaduais de educação. Então, o papel do MEC é de diálogo, de apoio, de ver o que cada rede precisa. Por exemplo, no Brasil tem aproximadamente 150 mil escolas públicas, com 150 mil diretores e diretoras. Em geral, essas pessoas são professores ou pedagogos, muitos deles precisam de experiência em gestão de pessoas, em gestão de sala de aula, em liderança. Então, o papel do MEC é ajudar, possibilitar cursos de gestão para os diretores e diretoras, cursos de formação para os professores nas áreas que eles precisam, apoiar na gestão da sala de aula, dialogar muito com as secretarias estaduais, com as secretarias municipais, ver o que cada uma precisa e ajudar no que precisa. E também sempre medir, ajudar cada secretaria a saber o que os alunos estão e não estão aprendendo. Conversando com Renato Feder, que pode assumir o lugar de Weintraub, ex-ministro da Educação. E agora, Renato, nós acrescentamos à nossa conversa Basília Rodrigues, que está em Brasília e vai participar, então, fazendo-lhe uma pergunta. Tá. Oi, secretário Feder. Antes de mais nada, muito obrigada aí por ter aceitado, então, o convite de entrevista. Sendo bem direto, o senhor está disposto a ser ministro da Educação? Se esse convite se concretizar, o senhor poderá ser o novo ministro? E minha segunda pergunta, talvez um pouco mais conceitual, em que medida o senhor avalia que as questões ideológicas, sejam à direita ou à esquerda, realmente influenciam aí no percurso da educação no Brasil?
Olha, o governador Ratinho Júnior, que é meu chefe, né, que é o meu líder atual, ele me fez a mesma pergunta, né? E aí eu perguntei, governador, se for com a sua bênção, né, com a sua orientação, com o seu de acordo, eu aceitaria. Então a resposta é sim, né? Se o convite vier, com muita honra, né, eu aceitaria o convite. O presidente Bolsonaro se mostrou uma pessoa muito preocupada, realmente a minha admiração por ele aumentou ainda mais, porque ele quer escolher uma pessoa que leve o Brasil na direção certa, né? E aí ele vai fazer a avaliação dele, vai conversar com as pessoas e com certeza vai fazer a melhor escolha. Se ele entender que essa pessoa poderia ser o Renato Feder, eu vou me sentir muito honrado em participar dessa história, né? Sobre a segunda questão, eu acho que o foco do MEC tem que ser realmente no apoio, no diálogo e em ajudar as secretarias estaduais e municipais. Quando a gente foca, os alunos estão aprendendo matemática, os alunos estão aprendendo português, a tecnologia está ajudando, né, os professores. Então, tem tantos assuntos que o MEC tem que ajudar, né? E essa é a prioridade. Nas universidades, poxa, estamos formando bons arquitetos, estamos formando bons enfermeiros, bons médicos, bons engenheiros. O MEC ele precisa ajudar nisso, né? Então, a universidade, às vezes, tem 10, 15 mil alunos, 20 mil alunos. Até para a universidade saber, né, como que estão o aprendizado em todos os seus cursos, o MEC pode ajudar, ver o que a universidade precisa, como apoiar, dialogar muito com as secretarias. Então, cabe principalmente ao MEC, né, ao Ministério da Educação, dialogar, apoiar e ver se a caminhada no sentido do aprendizado está ocorrendo. E acho que esse tem que ser o foco, né? Olhar para frente, usar muito a tecnologia para ajudar e dialogar com as secretarias municipais, estaduais e com as universidades. Nós estamos conversando com o secretário estadual de Educação do Paraná, Renato Feder, que foi, como ele disse, entrevistado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e é um dos cotados para ser o futuro ministro da Educação de Jair Bolsonaro, que está na nossa tela agora. Nós estamos no Palácio da Alvorada, o presidente da República acabou de sair, ele participou de um café da manhã, olha aí, o presidente da República saindo agora e usando máscara. Vocês se lembram, há uma determinação do Distrito Federal, do governo do Distrito Federal, para que ele use máscara, e agora uma determinação específica para o presidente da República para que ele cumpra essa determinação, que deve ser cumprida por todos aqueles que circulam em qualquer ambiente do Distrito Federal. Os apoiadores foram levados lá para dentro do Palácio da Alvorada, eles estavam do lado de fora, mas foram levados lá para dentro. O presidente mantém uma distância deles ali, inclusive hoje maior do que é habitual, o pessoal ali flagrando, fazendo uma foto, fazendo um vídeo do presidente da República, e ele agora provavelmente vai se aproximar para conversar com o pessoal, na medida em que ele eventualmente falar alguma coisa, eventualmente parar para conversar com os jornalistas, a gente vai registrar, é claro, aqui na programação da CNN. Dia do presidente que começou cedo, e você viu aqui no Novo Dia, por volta de 8 horas da manhã, esse café da manhã com deputados parlamentares do PSC, e tem uma longa agenda, uma extensa agenda que também vai ser acompanhada passo a passo pela reportagem, pelos analistas da CNN em Brasília. Vamos retomar a entrevista com o secretário Renato Feder. Secretário, gostaria de saber o que o senhor pensa a respeito de cotas raciais e sociais. Olha, principalmente, esse é um tema que gera muito debate, né? O Brasil é um país ainda muito desigual, né? Então, a gente tem que ter ferramentas, né, para combater essa desigualdade. Então, uma das possibilidades são as cotas, principalmente as cotas sociais, né? Por exemplo, alunos que entram na escola pública, né, que estão estudando na escola pública, seria uma boa forma, né, de você ter a garantia ou a ajuda para que esses alunos possam ingressar, por exemplo, na universidade. Mas eu queria aproveitar também e falar um assunto que eu esqueci de mencionar, que o Jair Bolsonaro perguntou muito, que é sobre o retorno às aulas, né? O retorno às aulas nos países da Europa já começou. Então, esse foi um tema que aqui no Paraná a gente está muito preocupado, né? E a gente conversou sobre isso. Então, como vai ser o retorno às aulas? Como que o MEC poderia apoiar esse retorno?
se, por exemplo, tem países que estão retornando com 20% dos alunos, tem países que estão retornando com 50% dos alunos, que tipo de precauções de higiene e saúde devem ser tomadas, então esse foi um outro assunto. E por último, a gente também conversou sobre como que no Paraná a tecnologia está ajudando a sala de aula. Então esse assunto realmente chamou a atenção do presidente. Os professores e professoras do Paraná, realmente, a gente desde o dia 6 de abril está com a tecnologia funcionando aqui no Paraná e quem dá aula são os professores da rede. Eles usam Google Meeting, Zoom, Skype, passeiam com os alunos no fundo do mar através das ferramentas da internet, voam pelo universo e a tecnologia está entrando em sala de aula. Os alunos aqui no Paraná, a aula continua, todos têm as 5 aulas diárias e isso poderia ser expandido, né? Poderia ser oferecido para o Brasil todo. Então o Brasil tem aí uma oportunidade de entrar na vanguarda da tecnologia mundial, né? Poderia dar um exemplo para o mundo, né, da tecnologia nas aulas remotas, tendo um bom lado, né, dessa crise, infelizmente, dessa pandemia. O bom lado é que a tecnologia chegou para ajudar a educação. Secretário Renato Feder, nós temos também a participação de Igor Gadelha, nosso analista de política aqui na conversa. Igor? Tá. Bom dia, secretário. Obrigado por nos conceder essa entrevista. O nosso âncora, Caio Junqueira, noticiou aqui na CNN que o senhor, em 2016, foi um dos principais doadores da campanha do então candidato a prefeito de São Paulo, João Dória, atual governador. E nós sabemos que João Dória hoje é adversário político do presidente Jair Bolsonaro e que esse fato teria incomodado ali alguns aliados do presidente. O presidente colocou isso na conversa, o senhor explicou isso. Isso pode ser um empecilho político para o senhor assumir o MEC? Olha, eu acredito que não. Eu conheci o João Dória na campanha para a prefeitura, né? E fiz a doação, né, da minha pessoa física registrada e depois eu não tive mais nenhum contato com o João Dória. Então, eu acredito que isso o presidente não mencionou e acredito que não venha atrapalhar o meu nome. Nós seguimos com imagens ali do Palácio do Alvorada, o presidente indo embora agora, ele provavelmente vai passar direto pelo local onde estão os jornalistas. Ele parou para cumprimentar os apoiadores, como faz praticamente toda manhã, quando sai do Palácio da Alvorada e quando volta ao Palácio da Alvorada. Ele tem uma longa, extensa agenda hoje. Ontem, na agenda dele, estava o encontro com o secretário estadual de Educação do Paraná e a passagem do presidente da República pelo local, olha aí os microfones, onde ficam os jornalistas. Ele passa hoje sem conversar com os repórteres. E a Basília Rodrigues tem mais uma pergunta para o secretário Renato Feder, lá da capital federal. Oi, Basília. Oi, Rafael. Pois é, né? Pelo relato aí do secretário, não foi um pedido, não foi um convite, né? O senhor tem dito isso, mas foi quase que um teste, né? Como o senhor se portaria sendo ministro da Educação, né? Discutindo aí tantas ideias para o Brasil. Eu gostaria de saber, voltando à questão ideológica, qual a sua avaliação sobre a metodologia de Paulo Freire? Tem ali um mosaico, né? Logo na porta, né? Na fachada aí do Ministério da Educação, e as perspectivas apontadas aí pelo educador têm movimentado apoiadores e também pessoas que contém um discurso de ódio, né? Até pessoas que fazem parte do governo e que odeiam tratar sobre as questões relacionadas a Paulo Freire. Qual é a sua avaliação sobre isso? Olha, eu acredito que o papel, né, do Ministério é, de novo, focar, né, no que os jovens estão aprendendo, o aprendizado dos jovens. Acho que isso é o mais importante. Quando a gente discute, né, um escritor ou outro, um autor ou outro, isso tira o foco, né, do que é realmente o papel do MEC, né, que é estar ali perto da ponta, né, perto dos alunos, ajudando os professores, ajudando as professoras, vendo o que eles precisam, mostrando para eles o aprendizado, né? Então, esse é o foco, esse deveria ser o foco do time de gestão da educação, né? E não discutir escritores, né?
Acho que travou o sinal, o sinal de internet do secretário de Educação do Estado do Paraná. A gente vai tentar restabelecer a conversa com ele, o secretário Renato Feder, que ontem foi submetido a uma espécie de entrevista de emprego, como disse a Basília Rodrigues, né? Ele foi questionado pelo presidente Jair Bolsonaro, que está procurando um substituto para Abraham Weintraub, o terceiro ministro da Educação neste 1 ano e meio de mandato de Jair Bolsonaro. Ele tem, durante a entrevista aqui, pelo menos agora, mostrado que vai procurar deixar de lado questões ideológicas para se concentrar especialmente em resultados, entender por que é que crianças, jovens, adolescentes não estão tendo bons resultados em matemática, em português, o que é possível que o MEC faça, o Ministério da Educação faça lá de Brasília para apoiar as secretarias municipais e estaduais responsáveis pelo ensino infantil, pelo ensino básico e pelo ensino médio. Nós já retomamos o contato com o secretário estadual de Educação lá do Paraná. O senhor ainda não tinha complementado a resposta da Basília, né? Sim, então acho que o foco tem que ser no aprendizado. Desculpa que a internet caiu aqui, deu uma oscilação, mas eu vou dar um exemplo aqui no Paraná, por exemplo, uma ferramenta que a gente ajudou as professoras, os professores e as escolas. A gente tem um programa aqui chamado Presente na Escola. O professor, na nossa gestão, passou a fazer a chamada pelo celular. Então isso desburocratizou a vida dos professores. Em vez de ele escrever a chamada e depois ter que passar para o computador, ele já faz no celular. E não é só isso o benefício, a gente consegue informar a direção da escola quais os alunos que estão faltando mais nos últimos dias. Então, todo dia o diretor ou a diretora da escola vê, opa, a Maria faltou 2 dias, 3 dias, vamos ligar para a família dela. A gente consegue ver se tem algum problema numa série. Olha, o 8º ano A está com uma frequência escolar mais baixa que o 8º ano B. Por que será? Deve ter um problema lá no 8º ano A, então vamos investigar. Então, essas ferramentas fizeram com que a evasão no Paraná diminuísse muito. A gente teve 6, 7% mais alunos todo dia depois que a gente entregou para a escola uma ferramenta de gestão de frequência de alunos. Então, o MEC deveria pensar, poxa, isso não poderia ser disponibilizado para todas as secretarias estaduais e todas as secretarias municipais? Não ajudaria a educação, cada diretor de escola conseguir ver rapidamente quais alunos estão faltando mais? Porque hoje as escolas do Brasil afora, você faz a chamada e você só vai ter esses dados consolidados no final do bimestre ou trimestre. Então, em maio, um diretor vai conseguir ver com certeza quem faltou em fevereiro. Só que aí aquele aluno ou aquela aluna já evadiu. Então, essa é a discussão que deve ser dada no MEC. Essa é uma ferramenta que as secretarias querem, Então, poxa, o MEC deveria providenciar gratuitamente aos municípios e aos estados. Então, esse é o tipo de conversa, de diálogo que deve ser discutido. As suas empresas, o senhor é empresário, o senhor tem afastamento já completo dessas empresas desde que assumiu a secretaria aí no Paraná? Alguma espécie de vínculo ainda com o serviço público? Como é que seria possível combinar a administração dessas empresas, que eu imagino já não esteja mais com o senhor no dia a dia, com funções no cargo público? Sim, desde em 2017 eu já trabalhei na Secretaria de São Paulo, Então eu estava lá começando, eu tinha um cargo lá como assessor do secretário, o Naline, e eu trabalhei na Secretaria durante 2017. Então, desde essa época, quer dizer, desde 2016 eu não estou já na Multilaser num papel de gestor, já estou afastado das atividades da empresa. Eu continuo acionista, mas eu não tenho nenhum cargo, não sou membro do conselho, então eu sou um acionista minoritário, E estou totalmente afastado do dia a dia, focado agora na educação pública. Leandro Narlock também aqui para fazer uma pergunta a Renato Feder, um dos nomes mais fortes para assumir o Ministério da Educação. Então, por gentileza, Leandro. Oi, secretário, bom dia. Secretário, no seu livro de 2011, o senhor faz aí uma defesa contundente do voucher na educação. Aquela ideia muito próxima do ProUni, por exemplo, de, em vez do governo ter as escolas públicas, ele dá o dinheiro direto
para os pais escolherem a escola privada que preferem. Esse sistema ele precisa aí de uma negociação forte no Congresso e também desperta uma reação dos professores, né, dos sindicatos, dos professores, em geral, contrários a essa medida. O senhor está preparado para essa política? O senhor, como empresário, acha que seria hábil nessa negociação com o Congresso e com as corporações? Olha, esse livro ele foi escrito em 2005 e 2006 e foi publicado em 2007. Né? Depois ele teve outras edições, mas eu já não me envolvi mais com o livro. Então, quando ele foi escrito em 2005, eu tinha 24, 25 anos. Né? E eu escrevi realmente sobre o voucher. Tá? Só que nesses 15 anos, realmente as minhas ideias sobre a parte de educação mudaram muito. Né? Eu não acredito nos vouchers, eles foram testados em vários países, foi testado no Chile, não teve resultado eficaz, foi testado nos Estados Unidos, em vários estados americanos não tiveram resultados eficazes. Então, não faz sentido eu defender essa ideia que não se comprovou. Então, hoje a minha posição, claramente, eu não estou falando isso só aqui, eu falo isso já há muito tempo, desde que eu pude ler bastante sobre o assunto, é contra os vouchers, né? Porque eles não mostram nenhuma evidência de melhora no aprendizado. Secretário Renato Feder, o ex-ministro Abraham Weintraub recebeu de volta, né? O governo federal recebeu de volta uma MP que dava a ele, ministro, o poder de escolher reitores de universidades e institutos federais sem consultar a comunidade acadêmica durante o período da pandemia. Se o senhor vier a assumir, isso deve acontecer relativamente rapidamente, ainda durante o período de pandemia, a decretação do estado de emergência. Como é que o senhor pretende resolver essa questão? Olha, de maneira nenhuma intervir nas leis, né, que o Congresso determina, que a nossa sociedade determina. Então, as leis estão aqui para serem respeitadas, né? Essa é uma orientação do presidente Bolsonaro também, de que as universidades têm, né, essa garantia de autonomia e que o Ministério da Educação tem que apoiar as universidades. Então, dialogar, construir uma educação melhor com os reitores e não um papel de intervir, né, e de combater. Isso não vai acontecer. Isso não deveria acontecer nem comigo, nem com outro ministro que venha assumir a pasta. Secretário, se o senhor vir a assumir a pasta do Ministério da Educação, existem dois pontos muito importantes. Primeiro, por se tratar de um ministério tão potente e importante como o Ministério da Educação. Segundo, que é ocupar o lugar de um ex-ministro que saiu em meio a muitas polêmicas, em meio a muitas declarações polêmicas. Então, eu lhe pergunto, qual o senhor considera ter sido o maior erro de Weintraub a ponto de ter de sair da pasta da educação? Olha, eu tenho a filosofia de olhar para o futuro, né? Então, eu prefiro responder perguntas sobre planos, sobre o que o MEC deveria fazer, tá bom? Secretário, então vamos falar de planos. Um dos planos mais fortes do governo federal é a construção de escolas cívico-militares. Uma por estado. E aqui, sem entrar no mérito ideológico, na discussão ideológica, elas são escolas que atendem um número restrito de alunos na comparação com as escolas estaduais. Por exemplo, a rede estadual de São Paulo tem 5 milhões de alunos. A rede estadual de São Paulo tem 5 milhões de alunos. Então, construir uma escola cívico-militar em São Paulo pode servir a muita gente, mas Sim. É um grupo absolutamente restrito. São alunos que custam mais caro do que os alunos da rede pública estadual. Tem um ótimo ensino e é muito bom que estejam lá. Essa continuará sendo uma meta, uma escola cívico-militar por estado? Dá para fazer isso em maior escala? O presidente tocou nesse assunto com o senhor? Sim, conversamos bastante sobre as escolas cívico-militares. Essa é uma pauta muito importante para o presidente. Então, qual que é a minha visão? A sociedade, muitos pais, muitos alunos gostariam de estudar em escolas cívico-militares.
Temos no Brasil, como eu disse antes, 150 mil escolas públicas e um percentual muito pequeno de escolas cívico-militares. Então, esse percentual realmente, para atender, qual que é o objetivo da educação? Atender os anseios da sociedade. Então, sim, é importante aumentar não só em uma por estado, mas em centenas e talvez até milhares de escolas cívico-militares, tá? Mas nunca de maneira imposta. Isso é também outro desejo do presidente. Então, no Paraná, por exemplo, a ideia é ampliar bastante o número de escolas cívico-militares, a gente vem fazendo isso, mas sempre perguntando para a comunidade escolar, né? Por exemplo, uma cidade de um tamanho médio que tem aí 20 escolas, né, públicas, será que uma delas poderia vir a ser cívico-militar? Né? Porque aí aqueles pais que assim desejarem podem matricular os seus filhos lá, né? Então aí a gente consulta a comunidade escolar e a comunidade escolar querendo, a gente tem um modelo aqui que é um modelo possível de ser implantado numa escala maior, né, do que 40, 50 e sem atender esse anseio de uma parte da parcela que gostaria de fazer, sempre de uma maneira democrática, consultando a comunidade escolar para poder atender isso que o governo precisa fazer, atender a população. Se uma parte da população gostaria de uma escola cívico-militar, eu acho que é o papel do governo oferecer isso democraticamente. A gente chama agora Ricardo Caldas, mas eu também já aproveito para emendar uma pergunta aqui para o senhor. Caso o Enem seja realizado este ano, o senhor considera justo no que diz respeito à desenvoltura dos alunos que possam vir a ser prejudicados? Olha, vou dar um exemplo sobre o Enem que aconteceu aqui no Paraná. No Paraná, os alunos da rede pública, a matrícula para o Enem, a inscrição para o exame, aumentou 30%. Então, a gente tem os alunos estudando remotamente, as aulas funcionando, e há um interesse muito grande na realização da prova. Então, se a pesquisa, né, mostrar que os alunos, a pesquisa que o MEC está fazendo, né, que a prova deveria acontecer esse ano, acho que deveria sim ser realizada o Enem esse ano. Vamos então com o Ricardo Caldas, de Brasília, que também lhe faz uma pergunta, secretário. Bom dia, secretário. Prazer falar consigo. Eu sou professor também, sou da área de educação. Então, eu tenho duas perguntas para o senhor. O senhor falou que trabalhou na Secretaria de Educação de São Paulo e me parece que São Paulo tem um modelo um pouco diferente. Eles têm um cargo de diretor de escola, que não é um cargo comum em outros estados. Aí, uma primeira pergunta seria, o senhor gostaria de levar esse modelo de São Paulo para todo o Brasil, apesar de, claro, que não é uma decisão do MEC, né? Seria só uma sugestão. E a outra questão é o seguinte, o Brasil sempre sai muito mal colocado nos rankings internacionais em termos de qualidade de educação. Aquele da PISA, lá da OCDE, o Brasil está sempre lá na lanterninha. E, ao mesmo tempo, o senhor falou sobre o Enem, mas o fato é que um dos motivos, né, que o pessoal pediu adiamento é justamente porque estima-se que cerca de 30%, talvez até mais, 40% das pessoas no Brasil, no interior, não tenham realmente acesso à internet livre, disponível, assim como em outros locais. Não é o caso do Paraná, tá certo? Então, como adotar tecnologias à distância, se a gente sabe que uma parcela considerável da população ainda não tem nem o seu computador, não tem acesso, né? E não tem a internet também. As duas coisas, tanto o hardware quanto o serviço, né? Lembrando que a solução que a Coreia adotou foi a distribuição gratuita de tablets, né? Então, eu não sei se o senhor se caso, né, venha a ser indicado, se iria adotar alguma coisa nessa linha. Como resolver essa questão da EAD onde não há internet? Tá bom. Então, são perguntas aí bem técnicas, né? Com prazer vou responder essas suas perguntas. Em primeiro lugar, o papel do diretor, né? Eu diria que a diretora ou diretor escolar é algo extremamente importante para a educação brasileira. Em geral, é uma grande correlação que você tem entre uma escola boa de alto resultado educacional e um bom gestor como diretor, né? E uma escola que tem um diretor fraco como gestor, em geral, o resultado educacional da escola cai e também é fraco, né? Então, o papel do diretor é central na qualidade escolar, na qualidade do aprendizado. Existem vários modelos no Brasil. O mais comum é o da eleição de diretores, que acontece aqui no Paraná. E São Paulo tem um modelo diferente. A maioria das escolas de São Paulo são concursos
públicos para diretor. Ambos têm vantagens e desvantagens. Eu acredito a eleição ela ser melhor, tá, do que o cargo. Tem correntes que preferem o cargo mesmo, onde presta-se concurso para diretor. Eu acredito a eleição melhor por quê? Porque quando o gestor não faz um bom trabalho, depois de 4 anos existe aquela possibilidade de mudar. Se a pessoa é concursada como diretor e passa a fazer um trabalho que não atende a comunidade, é praticamente impossível você tirar aquele diretor daquela escola porque ele foi concursado para lá, né? Então, a mobilidade fica comprometida, tá? Então, essa é a minha visão sobre diretores de escola e tem vantagens e desvantagens, mas a eleição eu acho que é um modelo melhor. Sobre a questão das aulas remotas, qual que é o grande desafio? A gente aqui no Paraná montou uma solução que independe do tablet e independe da internet. Ela depende do celular e da rede 3G. E no Brasil, o celular e o 3G, eles têm muita penetração, né? Não é só no Paraná, a gente tem 200 milhões de habitantes no Brasil e quase 300 milhões de aparelhos de celular. Então, o que a gente fez no Paraná? Os estudantes estudam, muitos estudantes não têm computador, não têm internet, não têm tablet, mas a família tem um celular, né? E aí eles, em muitos casos, utilizam o celular da família, né? Agora, qual que é a parte bacana? Eles utilizam de maneira gratuita. Então, quando você está com o smartphone na mão, por exemplo, o aluno, se ele quiser se divertir para as redes sociais, isso consome do pacote de dados dele. Mas no aplicativo Aula Paraná, quando ele está conversando com os nossos professores, fazendo a lição de casa, assistindo às videoaulas, tudo isso é de graça, não consome do pacote de dados. E a penetração não só no Paraná, mas no Brasil, de número de redes de telefonia e do 3G, é acima de 90%, provavelmente acima de 95%. Então, seria possível, sim, né, trazer uma educação de qualidade digital para o Brasil. Acho que essa deveria ser uma boa visão do MEC, né, para se aproximar aí dos países de primeiro mundo. E só para terminar a resposta, eu não acredito na entrega de hardware, acho que é uma solução muito cara, né? Eu prefiro, por exemplo, pagar os dados, investir o dinheiro do governo, o dinheiro público, por exemplo, no uso da tecnologia, né, que nem a gente fez aqui no Paraná. Secretário, como é que o senhor avalia, em São Paulo, onde o senhor trabalhou, houve essa experiência, a oferta de dinheiro, mais dinheiro para profissionais, aí, diretores, gestores, professores de escolas em que os alunos têm melhores resultados? Não deu certo, né? O governo do estado chegou à conclusão de que não estava rolando porque você estava premiando alguém que já estava bem, o que é justo, porém aqueles que não estavam bem continuavam com um orçamento muito baixo e não havia ali a perspectiva de que as coisas melhorassem mais rapidamente, né? O senhor acha que profissionais que lecionam, trabalham em escolas em que os alunos têm notas melhores devem ganhar bônus por isso ou não? Eu acredito que não, tá? Eu vou explicar por quê. Quando você entra com a remuneração variável, né, existem 3 cenários. Quando é muito fácil medir, né, o desempenho de uma pessoa, por exemplo, uma pessoa da área de vendas, né, quanto mais ela vende, mais ela recebe. Aí a remuneração variável funciona muito bem. O segundo cenário é quando você tem uma tarefa difícil de medir, como o aprendizado do aluno, né? Então, o quanto que um professor de português influenciou, o quanto que um professor de história influenciou no aprendizado global do aluno. É muito difícil você mensurar isso, né? Então, o ideal é que você remunere bem os professores, né? E não por resultado. O pior cenário é você colocar uma remuneração variável em algo difícil de ser medido. E aí você gera um monte de distorções e injustiças. Então, o São Paulo, na minha visão, corretamente corrigiu isso. O Narlock tem uma outra pergunta para o secretário Renato Feder, do Paraná, né? Fala, Narlock. Vamos lá. Secretário, uma das bandeiras importantes do bolsonarismo, né, não só do presidente, é o Escola Sem Partido. Gostaria de saber a sua opinião, principalmente sobre o projeto de lei do Escola Sem Partido, que aí restringe um pouco a liberdade de ensino dos professores, né, em relação a questões polêmicas, a sexualidade e isso tudo. Olha, novamente, né, sobre essas questões, eu prefiro sempre focar em
nos assuntos técnicos de aprendizado, de apoio, de melhoria do diálogo com as secretarias estaduais, diálogo com as secretarias municipais, ajudar a entender como que elas podem dar um aprendizado melhor. Então, o assunto que a gente vai focar, né, caso venha aí para o Ministério, que eu vou focar os alunos estão aprendendo matemática, os alunos estão aprendendo português, os alunos estão aprendendo inglês, ciência, geografia, as universidades estão formando bons profissionais, bons engenheiros, arquitetos. Então, esse é o foco esse que deve ser o foco da discussão, e outros assuntos podem atrapalhar, né? Eles tiram a atenção do que realmente importa, que é o aprendizado dos alunos e o apoio aos professores brasileiros. A chamada contaminação político-ideológica não é uma preocupação para o senhor, não é um assunto em pauta para o senhor. À medida que ele entra na pauta, ele apaga os projetos importantes de aprendizado. Isso que os outros... Se você vai no Japão, na Coreia do Sul, em Singapura, no Canadá, né, o que se discute é a qualidade da aula, né? Por exemplo, um assunto muito importante, gestão de sala de aula, né? Uma aula nos anos 80 e 90 tinha um perfil de aluno, né? Hoje, quando a gente está em 2020, o aluno é muito mais desafiador. Tem professores que entram para dar a aula, eles têm lá alunos com problemas enormes de aprendizado, eles têm alunos que às vezes não estão interessados, alunos com problemas graves em casa, e aí ele tem que dar uma aula de matemática, de ciências, de história, num ambiente muito desafiador. O que ele precisa? Gestão de sala de aula. Né? Então, esse é um tema que deve ser muito debatido. Como que o professor vai ter carisma, como que o professor vai se envolver com o aluno, vai trazer o aluno para o conhecimento, vai planejar o futuro do aluno com ele. Um outro tema importantíssimo, habilidades socioemocionais. Né? Um outro tema super importante que se fala pouco, como que o aluno vai ter resiliência para o mercado de trabalho, como que o aluno vai conseguir trabalhar em grupo. Então, essas são as pautas, né, que a gente deve conversar. Vamos dar um pulinho no Rio de Janeiro com o Diego Sarza. Fala, Diego. É isso, Rafa. Oi, secretário. Bom, agora há pouco o Narlock, até que te fez a última pergunta, mencionou o livro. O senhor já falou que foi um livro que escreveu muito cedo, com 20 e poucos anos, né? Mas nesse livro o senhor chegou a falar sobre a privatização de universidades e escolas federais. E por que eu menciono isso? O senhor já disse que não é uma ideia defendida pelo senhor atualmente, porque o ministro, o ex-ministro da Educação, Weintraub, ele fazia críticas às universidades federais, à condução delas, ao setor de pesquisa, chegou a chamar de balbúrdia as universidades federais, muitas delas aqui do nosso país. Qual que é a opinião do senhor sobre as universidades federais, sobre o trabalho científico que é produzido também nessas universidades? Então, a minha opinião é que, em geral, as universidades federais, né, elas são universidades de bastante qualidade, formam bons alunos, né, e dão bons cursos. Então, você tem um nível, né, de aprendizado bom e entregam para o mercado de trabalho bons profissionais. A pesquisa científica também é importante. Agora, aí está um tema para muita discussão, quer dizer, como você aproxima o mercado de trabalho, as empresas, da pesquisa, para você ter a pesquisa aplicada. Então, isso é uma coisa que o MEC pode ajudar muito, trazer as empresas, o mercado de trabalho para dentro das universidades, para que as empresas brasileiras possam mais rapidamente se beneficiar dessas pesquisas científicas. Nós temos a Basília Rodrigues na sequência para fazer mais uma pergunta para o secretário Feder. Vamos lá, Basília. Secretário, quando eu fiz a pergunta a respeito do Paulo Freire, teve uma interrupção aí na internet, eu fiquei com uma dúvida. Se muda, então, um paradigma, porque o senhor disse que a frente do Ministério da Educação não vai focar em um autor, mas Freire não é tão somente um autor, ele é considerado o pároco, né? O patrono da educação brasileira. Haveria, então, essa mudança de metodologia quanto a políticas voltadas aos menos favorecidos? Qual é a sua avaliação sobre a metodologia de Paulo Freire e ele deixaria de ser o patrono da educação brasileira?
Eu gostei da parte da sua pergunta onde você fala dos menos favorecidos, né? Então, esse é um tema muito importante. E aí, realmente, o papel do MEC se sobressai, né? Ele tem que justamente atuar naqueles menos favorecidos, né? E a tecnologia, ela pode ajudar muito isso. Aqui, por exemplo, a qualidade dos professores públicos, né, no Brasil, ela muda muito, né? A gente tem professores de altíssima qualidade, né, e tem professores com defasagem. É uma realidade brasileira. Os professores precisam de ajuda, querem e precisam de ajuda. Então, em geral, esses professores estão em escolas realmente menos favorecidas. E eu acredito que o papel do MEC é investir mais justamente nessas áreas, né? Apoiar mais esses professores, treiná-los, formá-los. O desafio desses professores é muito maior, os desses alunos é muito maior, e aí que deve ser o foco da atuação do Ministério. Só uma última rápida aqui, já agradecendo a entrevista, o seu tempo para a CNN Brasil. O senhor, na condição de secretário estadual do Paraná, eu imagino, já está participando das discussões da criação do novo Fundeb, da constituição do novo Fundeb, que vence agora no dia 31 de dezembro. O que é que o senhor vai fazer se assumir o cargo de ministro da Educação? E assim, a discussão do Fundeb é super importante, obviamente, todos, não só eu como secretário estadual, mas todos os meus colegas, secretários estaduais de educação e secretários municipais de educação, precisamos muito do Fundeb. A gente constantemente conversa com o Congresso, né, sobre a importância da aprovação. O presidente Bolsonaro também defende a manutenção do Fundeb, né? Então, ele é muito importante, tem que ser aprovado. Aí o ponto de discussão é se a gente deveria implementar algo adicional à rede que consegue um aprendizado maior, né? E a minha visão é que sim, né? Que a gente poderia ter valores adicionais para aquelas redes, sistemas, municípios, estados que entregam aos seus alunos, né, uma melhora de aprendizado. Então, o Fundeb poderia sim ser usado como um estímulo educacional. Mas essa é uma discussão, com certeza a deputada Dorinha que ela é relatora, né, dessa lei, está fazendo um bom trabalho no Congresso, tem conversado muito com os secretários estaduais e municipais de educação e eu acredito que ela vai fazer um bom trabalho e a gente vai ter um Congresso aprovando uma boa lei e um Fundeb perene. Bom, agradecemos então a entrevista do secretário estadual de Educação do Paraná, Renato Feder, que é um dos nomes muito cotados para assumir o Ministério da Educação. Imagino que o senhor esteja esperando o telefone tocar por aí, não é, secretário? Sim. Qualquer coisa, dá um toque para a gente aqui, tá bom? Tá bom, muito obrigado, um abração. Obrigado pela entrevista.